Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia a todos vocês que estão aí, né? Aqueles que vão chegando, aqueles que já estão, bom dia para todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre os vossos corações. Meus amados irmãos, o que foi o Pentecostes? Que evento foi esse que aconteceu há 2020 anos atrás, né? Podemos assim dizer, há 2000 anos atrás, onde os apóstolos estavam reunidos, né? No cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos em uma casa, podemos assim dizer, né? E houve ali um acontecimento que chamou a atenção de todos que estavam nas redondezas. E foi grande, né? A confusão, foi grande aquilo tudo que se realizou, porque as pessoas entraram de fato em uma grande confusão ao ver aquele prodígio, aquele acontecimento milagroso naquele momento em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, eu convido você a orar comigo. Vamos orar e vamos pedir a Deus que Ele venha sobre nós, que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo. Vamos fazer uma meditação aí no capítulo 2 de Pentecostes. Vamos dar algumas olhadas também no capítulo 1, ou melhor, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos sobre Pentecostes. E vamos também dar uma olhadinha em alguns versículos do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Mas marca aí Joel capítulo 3 na tua Bíblia. Joel capítulo 3. Então vamos rezar, vamos pedir a Deus a graça, a efusão, mais uma vez, dos seus dons, os dons do Espírito Santo, para que nós possamos continuar aqui esta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero te pedir, Senhor, por meio do teu Espírito Santo e em nome do teu Filho Jesus Cristo, que tu possas abrir as portas do céu, que tu possa escancarar as portas dos céus e que tu possas fazer descer sobre nós, assim como desceu na igreja primitiva, uma efusão nova do teu Espírito Santo, um derramamento novo dos dons carismáticos do teu Santo Espírito. Espírito de inteligência, espírito de fortaleza, espírito de temor de Deus. Eu quero te pedir, Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, um derramar, uma cachoeira de poder, uma cachoeira do derramamento do teu Espírito Santo. E que tu possas fazer acontecer hoje, neste lugar, assim como aconteceu em Pentecostes, fazer acontecer uma efusão do teu amor, da tua misericórdia. E que tu possas preencher este lugar, que tu possas preencher a casa daquele que me escuta agora com o teu Espírito Santo. Que tu possas fazer repousar sobre eles como que línguas de fogo. E que tu possas reavivar os dons carismáticos, o dom da profecia, o dom do discernimento, o dom da ciência, o dom da fortaleza, né? Todos os dons, os carismas, todos os carismas de realizar milagres, o carisma da fé carismática que realiza milagres. Que tu possas fazer, Senhor, descer sobre nós todos os dons do teu Espírito Santo. Nós te pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meu amado irmão, você que está aí, você que me escuta, toma a tua Bíblia aí no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos e ler comigo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, aqui eu não vou entrar em detalhes, isso era uma festa judaica, né? Que os apóstolos participavam também dessa festa, por eles, na grande maioria, né? Acredito que todos, acho que todos eram judeus, juntamente com Maria, a mãe de Jesus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que mesmo lugar? No lugar aonde eles subiram ao andar de cima e eram unânimes em oração. Como diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Então, do monte chamado das Oliveiras, ali do monte de onde Jesus subiu aos céus, voltaram a Jerusalém. A distância era pequena,
a de uma caminhada de sábado. Olha, a distância era pequena. Eles andaram um dia, o dia todo de sábado. Tendo entrado na cidade, subiram à sala de cima, aonde aonde acostumavam ficar. Eram eles Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, o filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. Todos estes, unânimes, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Então, de repente, estando reunidos nesse lugar, de repente veio do céu um ruído como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achava-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo dos céus. Com o ruído que se produziu, a multidão ocorreu e ficou perplexa. Diziam: não são acaso galileus todos esses que nos falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e alamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próxima de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam, então cheios de vinho doce. Estão cheios de vinho doce. Então veja, meus amados irmãos, aconteceu a grande efusão do Espírito Santo em Pentecostes. Os apóstolos e todos aqueles que se encontravam lá ficaram repletos do Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo, e uma evidência da presença do Espírito Santo e dos dons carismáticos que havia sido derramado sobre eles foi que eles começaram a falar em outros idiomas. Tantos idiomas quanto as pessoas que aqui estavam. E eles começaram a falar em outros idiomas. E a multidão começou a se perguntar o que era isso, né? O que era isso? O que é que está acontecendo, né? Estavam todos estupefatos e atônitos. Perguntavam uns aos outros. Eles ficaram perguntando: olha, o que é isso? O que está acontecendo? O que é que aconteceu aqui? O que é que nós estamos vendo? O que vem a ser isto? Aí outros, porém, começaram a zombar, dizendo: estão todos embriagados. Estão todos embriagados. Quando, na verdade, o que estava acontecendo, Pedro dá a explicação. Olha, versículo 14. Pedro, então, de pé, junto com os 11, levantou a voz assim e lhes falou: homens da Judéia, e todos vós, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e prestai ouvidos às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, pois esta é apenas a 3ª hora do dia. O que está acontecendo é o que foi dito por intermédio do profeta. Que profeta? O profeta Joel. Sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito,
e farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo sobre a terra. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia, e então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados irmãos, Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 3, versículo do 1 ao 5, ele enfatiza duas profecias. A primeira, que é a que aconteceu em Pentecostes, a efusão do Espírito Santo. Sucederá nos últimos dias, olha, nos últimos dias, e aqui já comprova para nós que no dia em que Jesus subiu aos céus, se inicia aí a contagem dos últimos dias para a humanidade. Por isso Joel diz, cheio do Espírito Santo, sucederá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, meus amados irmãos, tem um vídeo aí no meu canal que eu falei contra falsos profetas. Eu não estou dizendo, meus irmãos, naquele vídeo que não existe profeta. Eu não estou dizendo naquele vídeo que não existe profecia. A profecia existe e é um fato. E o Espírito Santo é o Espírito dos profetas. Foi o mesmo Espírito que conduziu Moisés, foi o mesmo Espírito que conduziu Samuel, foi o mesmo Espírito que conduziu Eliseu, foi o mesmo Espírito que conduziu Elias, é o mesmo Espírito que conduziu Joel, que conduziu Jonas, que conduziu Malaquias, Miqueias, que conduziu Daniel, Jeremias. É o mesmo Espírito, é o Espírito dos profetas. Eu não estou dizendo que não existe profecia naquele vídeo. Eu apenas digo que existem muitos falsos profetas. E lá no vídeo está especificado. É só você ir um pouco mais abaixo, você vai ver o vídeo. Cuidado com os falsos profetas. Porque não foi eu que disse isso. Foi Jesus que enfatizou isso. Jesus disse, cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. Porque eles virão disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles serão como lobos ferozes. Então, Joel profetizou que o Senhor derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. O acontecimento deste domingo, na liturgia da igreja, mas que aconteceu há 2000 anos atrás, a efusão, o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, revela para nós que existe profecia. Mas é preciso nós não querermos apenas o dom da profecia, que é o maior de todos os dons, como diz o apóstolo Paulo, falando na sua primeira carta, na carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, 13, 14, ele dedicou o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14 inteirinhos para falar sobre os dons carismáticos, para falar como alcançar os dons carismáticos, para falar para que servem os dons carismáticos. E ele mostra claramente que é para a unidade da igreja, que é para servir ao irmão. Os dons carismáticos não são para a autopromoção. Existem pessoas, e por incrível que pareça, nós estamos iniciando uma conversa espiritual. Nós estamos iniciando uma conversa, um diálogo com alguém, e de repente essa pessoa, do nada, ela começa a falar em outras línguas, né? Pelo menos ela diz que está falando. E o Espírito Santo, ele testifica, ele dá testemunho se aquilo ali é de Deus ou não para você que escuta. Porque se você tem o Espírito Santo, se você foi cheio do Espírito Santo, se você tem os carismas em você, você com certeza terá um carisma que Paulo nomenclatura com o nome de
discernimento dos espíritos. E você, não você por você mesmo, mas Deus revelará para você se aquela ação que está sendo realizada é uma ação do Espírito Santo ou se não é. Dá para perceber nitidamente. O Espírito Santo nos dá a graça de compreendermos isso. Por quê? Porque os dons carismáticos não são para a autopromoção. Os dons carismáticos não são para a vanglória, ou seja, uma glória vã, mas é para a glória de Deus, é para o bem da igreja, é para a comunhão dos santos. Por isso, Pedro, dizendo para a multidão o que está acontecendo aqui, o que vocês estão vendo, é o derramamento do Espírito Santo que foi profetizado por Joel, no capítulo 3 de Joel, do versículo 1 ao 5. Ele diz: sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Enfatizando aqui, Joel enfatiza e Pedro reafirma, falando ipsis litteris, do jeitinho que está escrito lá na profecia de Joel. Sim, sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito, confirmando que no cenáculo não estavam apenas os apóstolos, mas também algumas mulheres, e dentre elas Maria, a mãe de Jesus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça da efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, porque somente cheios do Espírito Santo, somente conduzidos pelo Espírito Santo, nós iremos ter a condição dada como graça pelo próprio Deus de saber discernir quem são aqueles que profetizam em nome do Senhor e quem são aqueles que profetizam em seu próprio nome ou até mesmo em nome de outros deuses, disfarçadamente de que estão fazendo isso em nome de Jesus para a autopromoção e para a vanglória. Por isso nós precisamos compreender, e como eu dizia, Joel profetiza dois acontecimentos. Pedro enfatiza a profecia de Joel, mostrando os dois acontecimentos. No versículo 19 de Atos dos Apóstolos 2, Pedro diz: e farei aparecer prodígios e sinais no céu, e sinais embaixo sobre a terra. Então, ali em Pentecostes, nós vimos dois sinais acontecer. Um no céu, um grande barulho, um grande ruído. E depois, um vento que foi soprado pelo próprio Jesus. E esse vento é o Espírito Santo que desce e preenche a casa, preenche o cenáculo aonde os apóstolos, aonde as mulheres e entre elas Maria, mãe de Jesus, estava reunida. Existe um sinal no céu, um barulho, um ruído que chamou a atenção da multidão e que eles foram até aonde os apóstolos estavam. E farei acontecer sinais aqui na terra. Que sinais são esses? Os apóstolos falando em línguas. Nunca se viu isso. Nunca foi visto isso na terra. Este é o primeiro momento. E depois ele fala de um acontecimento que é para os últimos dias. Versículo 20. O sol se mudará em escuridão e a lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor, o grande dia. Então, ao se aproximar cada vez mais a volta de Jesus, os sinais vão aparecendo no céu. Olha, o sol se mudará em escuridão e a lua em sangue. Então, nós vemos aí grandes, inúmeros e às vezes até completo, né? Que hoje a ciência chama de como é que se dá quando a lua, a sombra da lua, né, a sombra da terra esconde o sol, né? Eclipse, né? O eclipse solar, quando a luz a sombra da lua, né, esconde, né,
o Sol, né? Eclipse. Então tem os eclipses solar. E esses eclipses solar mostram que o Sol se mudará em escuridão. Isso aconteceu inúmeras vezes. E a Lua em sangue. Então veja, a própria ciência deu a nomenclatura, deu o nome para uma lua, lua de sangue, porque a lua ficava bem vermelha. Lua de sangue. Então são sinais. Meus amados irmãos, não vamos ficar esperando que o sol pare de brilhar e fique uma escuridão perpétua para dizer, é o sinal que o profeta Joel falou. Ou vamos ficar esperando a lua se converter em sangue e pingar sangue, né? Não, a lua ficará avermelhada, como a própria ciência diz, lua de sangue. Esses são sinais, né? Sinais antes que venha o grande dia do Senhor. E então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse invocar o nome do Senhor vai além de dizer Jesus, vai além disso. Pode até ser que a voz manifeste, revele a invocação do nome do Senhor que está na nossa alma, que está no nosso ser. De repente alguém pode dizer apenas Senhor, mas esse Senhor não é somente o falar, o pronunciar, porque o próprio Jesus disse aos fariseus e aos saduceus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, tenhamos muito cuidado para não cairmos na tolice, e eu digo, sem medo de errar, na tolice de dizer, basta levantar a mão e dizer, eu aceitei o Senhor e agora eu estou salvo. Não basta somente isso, meus irmãos. Não basta apenas uma manifestação pública disto. Mas o Espírito Santo que foi derramado sobre os apóstolos em Pentecostes, ele não vem trazer apenas aos nossos lábios o nome de Jesus, mas ele vem gerar em nós a vida de Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 3, é necessário se despir do homem velho, é necessário tirar as vestes do homem velho que está em nós e nos revestirmos de um homem novo, criado segundo a imagem de Cristo, na justiça, na verdade e na santidade. É fazer o que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: olha, todo aquele que vive segundo a carne morrerá. Mas aquele que vive segundo o Espírito viverá. Por quê? Porque Paulo diz, todo homem carnal, todo homem que vive segundo a carne é carnal, e todo homem que vive segundo o Espírito é espiritual. O Pentecostes vem trazer em nós aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas no capítulo 5, se eu não estou enganado, onde ele diz, olha, as obras da carne são manifestas: idolatria, feitiçaria, corrupção, roubo, ladronice, fofoca, inveja, prostituição, impureza, libertinagem e outras coisas semelhantes a essa, das quais já vos preveni antes. Aí ele diz, mas os frutos do Espírito é amor, bondade, benignidade. E ele vai enumerando. Então é necessário nós compreendermos que quando Paulo enumera, quando Paulo dá uma lista das obras da carne e ele também dá uma lista das obras do Espírito Santo, ele começa a dizer que uma se opõe à outra. E acontece aquilo que ele mesmo viveu na carta aos Romanos, no capítulo 7, quando ele diz, eu desejo fazer o bem. O desejo de fazer o bem está em mim. O desejo de fazer o bem está na minha alma. Mas quando eu penso que eu vou fazer o bem que eu quero, que eu desejo,
eu já me dei conta que eu fiz o mal que eu não quero. E Paulo diz, o querer o bem ainda habita em mim, mas o realizá-lo, não. Porque ele diz, pela lei do Espírito, pela lei da minha alma, né, eu sirvo ao Espírito Santo. Mas pela lei do pecado que habita em meus membros, eu sirvo a carne. E Paulo diz, pobre de mim, miserável de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Quem me libertará deste corpo de morte? E aí, meus irmãos, nós podemos ver de maneira enfática que o que aconteceu em Pentecostes não foi simplesmente para Pedro tomar a palavra e dizer para aquela multidão que o que Joel disse há alguns anos atrás estava acontecendo. Mas foi para ser derramado em nossos corações o Espírito Santo. O Espírito que santifica, o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos faz dócil à vontade de Deus. O Espírito Santo que nos faz verdadeiramente seguir a Jesus. E não seguir meramente uma congregação religiosa, independente que seja ela cristã ou não. O Espírito Santo vem até nós para fazer em nosso coração desejarmos aquilo que os apóstolos desejaram. Desejarmos aquilo que Maria, a mãe de Jesus, desejou. Desejarmos aquilo que tantos e tantos santos na história da igreja desejaram. A vida eterna. A vida eterna. E vida eterna não é simplesmente viver sem morrer. Porque no inferno também existirá uma espécie de vida eterna. Mas essa é maldita. Essa é sofredora. Esta é sofrida. A vida eterna que as Sagradas Escrituras falam é de uma vida plena, é uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida em Deus, é participar da comunidade trinitária. É participar, é contemplar a glória de Deus, é ser alimentado pelo Cordeiro imolado. É não ter necessidade mais do sol, porque o próprio Cristo será para nós o sol. É poder sentar à mesa no banquete do Cordeiro e desfrutar das delícias do céu. O que aconteceu em Pentecostes, meus amados irmãos, não foi simplesmente um fato histórico de que estava se iniciando mais uma religião, mas que se iniciava de fato a presença do mesmo Cristo, Verbo eterno de Deus, que andou sobre esse monte, sobre esse planeta, na igreja. A igreja é corpo de Cristo. Cristo é cabeça da igreja. Então, aonde está o bispo, está o povo de Deus. Aonde está o povo de Deus, está Cristo. Porque Cristo, cabeça, está unido ao seu corpo, que é a igreja. E é inseparável, a ponto de Jesus dizer a Paulo de Tarso, quando perseguia a igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? A ponto de Jesus dizer, no dia do julgamento, ele dirá: vinde para cá, bendito de meu Pai, porque eu estava com fome e me deste de comer, eu estava nu e me vestisse, eu estava doente e fosse me visitar, eu estava na cadeia e fosses me visitar, eu era peregrino e tu me acolhestes, por isso vinde para cá, bendito de meu Pai. Então a efusão do Espírito Santo, que foi um fato histórico em Jerusalém, vai além dos muros de Jerusalém. Adentra toda e qualquer pessoa que decidiu ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus abençoe você. Espero que você tenha gostado da reflexão.
Se você gostou, compartilha com os teus irmãos aí, compartilha com teus amigos e vamos fazer as pessoas compreenderem que viver uma vida nova em Cristo é viver naquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós. Deus abençoe. Fica na paz.